Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai a partir de agora ver a continuação da nossa introdução à imunologia. A gente havia comentado alguns conceitos sobre como se dividem os tipos de imunidade e iríamos ver algumas características da imunidade adaptativa, então, ou também chamada de adquirida. E aí nós temos 4 características importantes para verificar. A primeira delas é especificidade e diversidade. Pessoal, do que a gente está falando na verdade? Quando a gente fala de especificidade, a gente está afirmando que para cada tipo de antígeno a gente vai ter um anticorpo específico para o combate desse antígeno, tá bem? Por menor que seja a variação molecular do antígeno, da composição do antígeno, você precisa de uma adaptação molecular também no anticorpo, tá pessoal? É muito específica esta relação que existe entre a ligação que vai ocorrer entre um anticorpo e o seu antígeno específico. E é interessante a gente perceber nessa imagem que cada anticorpo é produzido por uma linhagem genética de linfócitos. E eu estou falando de linfócitos B, tá bem? Então quero que vocês observem o seguinte: aqui eu tenho uma célula precursora de linfócitos, tá bem? Então aqui eu tenho um linfócito B, aqui eu tenho outro linfócito B com uma variação genética e aqui mais um linfócito B com outra variação genética, tá certo? E é interessante que esses 3 linfócitos B, ok? Muito embora sejam, categorizados na mesma categoria celular, todos são linfócitos B, cada um deles tem características genéticas diferentes, tá bom? E já que tem características genéticas diferentes, cada um vai ser capaz de produzir anticorpos de superfície, que vocês estão vendo aqui, ó, na superfície deles, e que vai ser capaz de interagir com antígenos distintos. Então percebam que aqui eu tenho um agente infeccioso que é diferente desse outro. Então aqui no ABAS, que é o livro que eu recomendo a vocês utilizarem, eu tenho aqui chamado de antígeno X e antígeno Y só como uma versão hipotética para ser explicada a situação, tá bem? Então esse primeiro linfócito B aqui, ele vai ser compatível com o antígeno X, mas não vai ser compatível com o antígeno Y. Esse segundo linfócito aqui, ó, ele está maduro, mas nesse exato momento, não tem nenhum antígeno que vá se ligar com o seu anticorpo. Na verdade, esse anticorpo não é compatível nem com X nem com Y, tá bem? E o terceiro linfócito aqui é compatível apenas com o antígeno Y, tá certo? Os seus anticorpos de superfície. Uma vez sendo ativados, esses linfócitos vão passar por processo de divisões para aumentar o número de linfócitos e aumentar também a produção de anticorpos. Então eu chamo essa etapa aqui de expansão clonal, tá bem? Para aumentar o número de linfócitos com esta característica genética, para que depois eles se transformem em células chamadas de plasmócitos. Isso a gente vai aprender no futuro, tá bem? E então, a partir desse momento, serão capazes de produzir uma grande quantidade de anticorpos, nesse caso aqui do lado esquerdo, para o antígeno X e aqui do lado direito para o antígeno Y, tá certo? Então, por isso a especificidade, tá bem? Sobre diversidade agora. O que eu estou falando sobre diversidade? Eu já estou falando da quantidade de linfócitos B pré-existentes no organismo. Tá certo? E é uma quantidade... aqui, ó, estou vendo variações, ou seja, o número de linfócitos B distintos entre si geneticamente. Tá bom? Não é o número geral de linfócitos B no corpo. É o número de tipos genéticos de linfócitos B pré-existentes no organismo humano. Tá bom? Que pode variar nessa fração aqui que a gente está vendo. De 10 a 7 ou 10 a 9, né? Em notação científica aqui. Tá bom? Então, por isso especificidade e por isso diversidade. Especificidade, cada antígeno com seu anticorpo e vice-versa. Diversidade, quantos anticorpos diferentes eu posso ter no organismo. Tá bom? Uma segunda característica é a especialização em memória. E tem a ver com o seguinte, pessoal. Especialização por quê? Em primeiro lugar, para cada agente infeccioso, eu vou ter uma reação específica contra ele. Então você tem uma reação distinta para, por exemplo, fungos que manifestam algum tipo de inflamação aguda, outros que já têm uma inflamação crônica, outros agentes, por exemplo, vírus ou bactérias, a gente tem manifestações distintas do sistema imunológico. Então o sistema imunológico apresenta respostas especializadas para cada tipo de antígeno que está penetrando no corpo. Tá bem?
Por isso eu chamo de especialização. De uma forma global, o sistema imunológico vai manifestar reações distintas. Tá bem? E memória? Memória é uma resposta absurdamente importante na sobrevivência do ser humano em resposta ao seu contato com antígenos, porque uma vez tendo entrado em contato com a doença e seja passível, né, de gerar resistência a essa doença, num segundo momento em que o mesmo antígeno tentar penetrar no seu corpo e conseguir isso, o sistema imunológico vai ter uma reação muito mais rápida e muito mais efetiva. Primeiro lugar, os primeiros anticorpos, eles são específicos para aquele antígeno, ok? Os primeiros anticorpos, o primeiro contato com aqueles anticorpos, ele vai ser marcado por essa questão. O antígeno chega, o anticorpo vai lá, faz a leitura desse antígeno e se haver uma proximidade não completa, mas uma proximidade quase que total com esse anticorpo, você já tem paridade, você já tem possibilidade de produção de anticorpos. Só que quando vai haver a produção dos anticorpos, pessoal, há um certo ajuste para quê? Aquele anticorpo de superfície de um linfócito B, ele pode não ser exatamente o encaixe correto para o antígeno, mas os anticorpos que serão produzidos para a defesa humoral, aqueles que serão secretados no organismo para a defesa, aqueles são muito mais específicos e mais ajustados. No segundo momento, quando você pega a doença de novo, você tem uma expansão clonal desses linfócitos tão grande que a produção de anticorpos ela duplica, pode triplicar no segundo evento. Então você tem uma reação do sistema imunológico muito mais específica, muito mais ajustada molecularmente àquele antígeno e bem como muito mais volumosa. A concentração de anticorpos é muito maior no segundo momento. Então por isso a memória imunológica ela apresenta uma efetividade muito grande, tá? Num segundo momento. Esse gráfico aqui está mostrando justamente isso. A primeira seta é o antígeno X que atingiu o organismo. Tá bem? Então a primeira resposta imunológica que o gráfico subiu aqui, ó, você tem produção de anticorpos apenas para o antígeno X. Olha só aqui, ó, essa célula B, esse linfócito B verdinho, representa uma célula que não é compatível com o antígeno X. Então ela continua seguindo a vida normal. Tá bem? Agora, a célulazinha de cor roxa é um linfócito B compatível com o antígeno X. Então ele aumenta sua população celular e também a produção de anticorpos. Depois isso decresce, no futuro eu vou explicar porquê. E sobram essas células B de memória, ou seja, aquelas que já sabem como deve ser a produção de anticorpos, caso seja, mais uma vez, ocorrida aí, né? Caso haja mais uma ocorrência de um linfócito, ou melhor, de um antígeno X penetrando novamente no corpo. E vai acontecer isso aqui, ó, na segunda seta. Veja que o antígeno X está penetrando no corpo, só que dois antígenos estão entrando dessa vez, não somente o X e o Y. Agora vamos comparar. Para o antígeno X eu já tinha linfócitos de memória, para o antígeno Y ainda não. Tá bem? Como para o antígeno X eu já tinha memória, vejam como o gráfico ficou para o antígeno X. Nossa, tem uma produção muito maior de plasmócitos B compatíveis com o antígeno X, que eu já tinha antes de memória, tá certo? Para isso. E a resposta para o antígeno Y, que é a primeira vez que o indivíduo está pegando, ela é uma resposta compatível com a primeira resposta do antígeno X. Percebam, é a primeira resposta, é a primeira infecção para esse tipo de antígeno. É uma resposta, então, primária. Não é uma resposta secundária, que é o caso do antígeno X nesse momento. E aqui, ó, células de memória para a segunda infecção do antígeno X. Olha só, eu tenho muito mais memória do que antes. Então, cada vez que esse antígeno vai penetrando no corpo, a memória vai ficando cada vez também mais acentuada. Tá certo? Para proteger o indivíduo. Isso significa o quê? Que doenças daquela localidade do país, por exemplo, que são as que chamamos endêmicas, elas terão uma resposta muito melhor para aquela população. Então imagine que lá na Amazônia você tem uma incidência muito grande, por exemplo, de malária. Tá certo? Você vai encontrar uma maior população de indivíduos resistentes à malária lá na Amazônia do que aqui no restante do país, tá? Porque a malária é endêmica daquela região. Tá certo? Por outro lado aqui, ó, as células B de memória para antígeno Y tem uma memória ainda discreta, por quê? Porque só houve um momento de infecção, tá bem? Então, por isso, especialização e memória, senhoras e senhores. Continuando a nossa aula, contração e homeostasia. O que tem a ver essas duas coisas? Primeiro, contração porque eu não posso continuar, pessoal, com um número
de linfócitos B ativos tão grande, tanto nesse pico de resposta quanto nesse segundo, que é uma resposta secundária, eu não posso ficar com esse pico enorme de linfócitos B à toa. Olha só a minha memória, como é que tá? A minha memória aqui tá alta por quê? Porque eu tenho uma segunda infecção, quer dizer que o perigo de uma terceira é iminente. Então sim, eu tenho uma resposta, uma memória com uma grande população de linfócitos B de memória aqui, que não é o que eu tenho apenas num primeiro evento. Por que é importante descer essa curva aqui e descer essa curva aqui, pessoal? Esse excesso de células B produzindo anticorpos, ele vai acabar exigindo uma grande energia do organismo. Durante uma resposta imunológica, a gente gasta grande quantidade de energia, tá certo? Então é importante que esses plasmócitos produtores de anticorpos, eles venham a ter o final da sua vida, eles morrem por apoptose e depois são fagocitados na circulação sanguínea ou no sistema linfático, tá certo? E o que é passível de ser aproveitado dessas células mortas é aproveitado, o que não é excretado, tá bem? E é importante que isso aconteça para a gente economizar energia. É importante que sobrem apenas quem? Linfócitos B de memória. A gente pode ver isso com mais detalhes no futuro, tá bem, pessoal? Mais uma característica importante, não reatividade ao próprio. Por quê? Porque se o nosso sistema imunológico começar a atacar o nosso próprio organismo, pessoal, a gente vai ter o que chamamos de uma doença autoimune. Então imagine que quais são as consequências disso? Depende do órgão que vai ser atingido. Se é uma glândula, o hormônio que era produzido por essa glândula vai estar em falta no corpo. Se era um órgão, por exemplo, como o fígado, você vai ter uma hepatite autoimune. Então depende muito de qual tecido vai estar sendo atingido, tá certo? Para você ter uma reação no organismo. Tem vários tipos de doença autoimune e o que acontece é o seguinte, pessoal. Todas as células do nosso organismo possuem antígenos de superfície, mas não confundam. Um autoantígeno não pode ser considerado um imunógeno. Professor, explica melhor. Explico melhor, tá certo? Como é que eu explico a diferença entre um imunógeno e um autoantígeno? Porque todo mundo aqui é antígeno. Um imunógeno é um antígeno externo, um invasor que pode causar problemas para nós. Então ele gera resposta imunológica. Um autoantígeno são receptores de membrana de todas as células do nosso corpo que são lidos pelo sistema imunológico, mas são lidos como antígenos próprios, ou seja, eles não são capazes de gerar uma reação imunológica. E não devem ser capazes, porque se eles gerarem uma reação imunológica, eles vão atacar o próprio tecido do organismo, tá certo? Mesmo assim são considerados antígenos, porque eles serão lidos, tá certo? Por células do nosso sistema imunológico. Agora, quando houver um problema relacionado a essa leitura, se tiver, por exemplo, um autoantígeno sendo lido como um imunógeno, esse tecido vai ser atacado, beleza? Então são falhas na leitura daquilo que é próprio. Normalmente, em casos, situações de um indivíduo saudável, o que você tem é que um autoantígeno ele é tolerado pelo sistema imunológico, tá certo, galera? Então a gente precisa se lembrar disso, dessa tolerância ao próprio, aquilo que é original do organismo. Tá bom, pessoal? A resposta imune adquirida, ela ocorre basicamente por 3 vias. Primeiro, eu tenho anticorpos já pré-existentes que vão bloquear a habilidade infecciosa e vão opsonizar. Opsonizar, anotem aí no caderno de vocês, significa o quê? Sinalizar a presença. Se você está opsonizando uma bactéria, quer dizer que o anticorpo está se ligando à superfície da bactéria, está sinalizando a presença dessa bactéria ali e um fagócito vai encontrá-la com mais facilidade, tá bom? Falar em fagócito, né? Fagocitose é uma segunda reação. Você tem a ingestão celular de um micro-organismo e a sua eliminação, tá bom? Anticorpos e células T podem amplificar esta capacidade dos fagócitos, mas tem que ser uma célula T auxiliar, que vai dar instruções aos fagócitos de como melhorar o seu processo de fagocitose. Morte celular, então nesse caso alguns outros tipos de linfócito, não linfócito T auxiliar, vai ser o linfócito T citotóxico, tá bem? Esse já é chamado de citotóxico porque ele vai ser capaz de destruir células infectadas, tá bem? Inacessíveis aos anticorpos, porque anticorpos não entram em células, tá bom? Então por isso é necessário que um fagócito faça a ingestão dessas células nossas, daquilo que é próprio, só que ela está infectada. E quando essas células estão infectadas, elas expõem
emissores de membrana, lá, receptores de membrana, que acusam esse comportamento de infecção que elas já têm. Então, se entrar uma bactéria, um vírus dentro de uma célula nossa, ela vai se manifestar de forma diferente e um fagócito vai identificá-la e vai destruí-la, tá certo? Então, você sacrifica uma célula em nome do tecido. Continuando, pessoal, apresentação de antígenos, tá? Por que isso aqui é importante? Falando rapidamente para vocês, apresentar um antígeno é importante porque quando você tem células que auxiliam um linfócito a encontrar um antígeno, a certeza desse encontro é muito maior, né? As chances desse encontro são muito maiores, porque você tem uma proporção muito pequena de um linfócito para tantos outros distintos dele. Lembra que eu falei que os linfócitos são específicos para cada tipo de antígeno? Então essas proporções de um tipo de linfócito para tantos outros tipos, ela é uma proporção muito pequena. Então é importante que uma célula apresentadora de antígeno capte por exemplo, um antígeno que está acabando de entrar no corpo e ela migre para o sistema linfático. E lá no sistema linfático vai ser muito mais fácil encontrar aquele linfócito e apresentá-lo, então, aquele antígeno para iniciar um processo de defesa da resposta imune adquirida, da resposta imune adaptativa. Tá bem? Então a primeira coisa que essas células fazem, captura o antígeno, tá bem? Concentra ele, né, e distribui depois para os linfócitos encontrarem, tá bom? E as células apresentadoras de antígenos nós chamamos elas de APCs. O reconhecimento de um antígeno por linfócitos, né? Então nós temos linfócitos T, que reconhecem esses antígenos a partir das células apresentadoras, e os linfócitos B que não precisam disso, que imediatamente não, eu quero dizer que o linfócito B, ele pode sim receber um contato de uma célula apresentadora, mas se ele entrar em contato direto com o patógeno, ele já é capaz de fazer essa leitura, tá certo? Então tem essa grande vantagem aí no caso dos linfócitos B. Ativação de um linfócito, pessoal. Se for um linfócito T, né? Toda essa coluna aqui está falando de linfócito T, tá bom? Eu tenho dois tipos. O que nós chamamos de CD4, que é o tipo de receptor que tem na membrana dele, ele é o linfócito T auxiliar. E CD8 é aquele que elimina as células, é o citotóxico, tá bom? Então, quando ocorre, por exemplo, a ativação de um CD4, ele vai se multiplicar, tá bem? Ele vai estimular o fagócito a fazer fagocitose desse tipo de micróbio, tá bom? E quando é um parasita que é muito grande, ele não é fagocitável, você vai acabar estimulando a produção de células B que ativam eosinófilos, que são células de defesa também do sistema imune, que nós vamos conhecer ainda para combater esses parasitas, tá bom? No caso dos citotóxicos, né, os linfócitos T citotóxicos, o que eles fazem? Eles eliminam as células infectadas, como já falamos. Ativação de linfócitos B, pessoal. Como é que funciona, então? Primeiro que esses caras, quando entrarem em contato com um anticorpo, quando entrar em contato com o antígeno, eles vão fazer a leitura química desse antígeno e vão produzir imunoglobulinas, que são quem? São os nossos anticorpos. Esse aqui é o nome, né, completo e de terno e gravata do que seria o vulgar anticorpo, imunoglobulina. Tá certo? E depois de um tempo, o que eu tenho? Depois de combater a doença, eu tenho memória imunológica, que é o quarto evento mais importante aí, né, na sequência de eventos que ocorrem na apresentação de antígenos, né, quando o antígeno entra no corpo, tá bom? E esses linfócitos de memória são diferentes dos demais, porque eles têm longa vida. É por isso que vacina funciona, porque pode durar de meses a anos, tá bom? Por isso algumas vacinas aí têm 10 anos de prazo para a gente poder fazer o reforço logo depois, tá certo? Então aqui as fases, então, como um resumo, né, da resposta imunológica, e eu espero que os senhores tenham aproveitado e compreendido o que a gente está vendo aqui nessa aula, nessa continuação, onde eu finalizo nesse momento, tá bom? E a gente tira as nossas dúvidas durante as lives em si, tá bom, galera? Grande abraço para todo mundo, qualquer pergunta eu estou disponível, valeu!